Olá, começando mais um Gestão e Inovação. Hoje é o último programa da primeira temporada. Conversamos sobre vários temas dentro da gestão, dentro da administração, ferramentas, tendências, você como empreendedor. E hoje a nossa ideia é fazer um programa diferente. Nós vamos repercutir aqueles temas que foram assim bem demandados em relação à opinião do nosso público, do público que assistiu, onde nós escutamos mais até uma vontade de ouvir um pouco mais, e nós reservamos para vocês um programa especial, um programa que vai abordar as relações humanas, a gestão de pessoas, vai abordar questões relacionadas à inovação e, ao final, nós vamos falar sobre empreendedorismo, porque pensamos que dessa forma a gente consegue criar um conjunto de temáticas que resuma tudo isso que nós fizemos ao longo desses 18 programas. Espero que você goste. Olá! Aqui comigo é a professora doutora Glória, professor doutor Daniel, que trilharam comigo essa jornada dos programas Gestão e Inovação, do desafio de falar sobre gestão e inovação na Amazônia e para a Amazônia. Eu acho que a gente conseguiu, né? Foi um grande desafio, mas eu acho que a gente chegou bem perto do nosso objetivo, que era envolver você e inspirar você. E vamos lá, ao último, com muita garra, já sentindo um pouquinho de saudade e pensando numa segunda etapa que pode vir por aí. Glória, uma das coisas que a gente mais falou aqui no programa foi sobre gestão de pessoas. A gente falou sobre a integralidade do ser, a inteligência emocional, a gente falou sobre etiqueta corporativa, a gente falou sobre os sobrenomes que desejamos ter ao longo da nossa vida, ao longo da nossa carreira, a gente falou sobre planejamento de carreira. Como é que você resume esse tema gestão de pessoas e assim, o que te traz uma memória assim mais viva e necessária de fazer essa referência para que todos lembrem e até nos demandem através do nosso site para complementar esse assunto aí para o público que assistiu Gestão e Inovação nessa temporada? Então, realmente nessa temporada nós falamos muito sobre a questão da gestão de pessoas, as pessoas no mundo do trabalho. Então, tem alguns pontos que eu acho importante a gente fazer uma revisão ou colocar isso mais enfaticamente. Uma das questões é a questão da integralidade do ser. Hoje nós falamos muito em gestão de pessoas na busca da qualidade de vida, ou seja, de que você consiga ter uma certa harmonia entre o trabalho, a questão intelectual, a questão do estudar, a vida emocional, a inteligência emocional, ter maior equilíbrio emocional, buscar esse equilíbrio emocional, buscar se tranquilizar em relação às coisas, ter uma vida social, conseguir ter um aprendizado social, respeitar os limites das outras pessoas, tentar conviver com as outras pessoas, entendendo que essas pessoas são diferentes de você e terá opiniões diferentes de você, mas não é porque as pessoas têm opinião diferente de você que você não possa conviver. E nas organizações a gente entende que no século XXI você terá uma divergência de pessoas com culturas diferentes, a gente falou muito sobre isso. A questão da cultura, nós iremos nos deparar com pessoas que são da Índia, com pessoas que são da China, com pessoas que são dos Estados Unidos, que têm cultura diferente, mas isso não significa, em hipótese alguma, que você tem que impor aquilo que você acredita. Bem-vinda à diversidade, não é? Bem-vinda à diversidade, o respeito com o outro, aceitar essa diferença, isso é muito rico até para que nós possamos enriquecer a nossa cultura, enriquecer a forma de observar o mundo, observar as relações de trabalho. E uma outra questão também importante na gestão de pessoas é que também o trabalhador ele precisa ter uma atividade física. A gente também falou isso nas doenças ocupacionais. Então, é um mix onde eu tenho que pensar no meu trabalho, ser mais proativo, ser mais criativo, pensar em desenvolver minha capacidade emocional, controlar mais meus impulsos, as minhas emoções, ter o aprendizado social, aprender a viver com as pessoas e com as diferenças que existem
e ter uma atividade física que eu possa fazer uma caminhada para tirar um pouco a tensão do dia a dia. Eu acho que isso seria um resumo do que nós trabalhamos e que é muito importante, que está sendo discutido atualmente em toda a literatura de gestão de pessoas. Uma outra coisa que a gente falou e que teve uma repercussão muito interessante foram as questões relacionadas à etiqueta corporativa, né? Esse conjunto de regras hoje que se diferenciam de empresa para empresa, mas existe um ideário mais ou menos comum que diz respeito à civilidade, comportamentos e atitudes que você tem que buscar em respeito ao coletivo, em respeito à convivência entre essa diversidade que você falou há pouco. E é um tema que também a gente teve um programa bem legal, não foi, Glória, de etiqueta corporativa? Exatamente. A questão da etiqueta corporativa, ela vem reforçar a questão da inteligência emocional. Exato. E a questão de nós apararmos determinadas arestas do nosso comportamento. A questão da etiqueta, nós falamos, e o programa teve uma repercussão muito boa, bem interessante, que nós temos que ter determinados cuidados, né? Cuidados no vestir. Você precisa estar sempre bem vestido. Estar sempre bem vestido não significa que você vai estar com roupas caras. Significa que você não vai estar de barriga de fora. Adequadamente. Né? Você não vai estar no trabalho com a roupa rasgada, por mais que essa roupa seja um estilo, né? Seja um estilo, determinadas calças, mas tem ambiente de trabalho. Se você trabalha num banco, isso não vai ser adequado. Cor de unha em determinados lugares. Evitar levar para o trabalho fotos da sua família que esteja em exposição. Você tirou uma foto em uma piscina no momento de intimidade, e aí às vezes você tira essa foto, coloca no porta-retrato, isso vai estar exposto na sua mesa. Essas coisas devem ser evitadas. A forma de falar, né? Falar de uma maneira menos agressiva, não falar tão alto. O celular, que é extremamente importante, colocar dentro da empresa no toque mais silencioso ou no toque menos agudo, porque isso incomoda no ambiente de trabalho. Então, realmente nós falamos coisas que foi muito importante e que vem a reforçar a questão da inteligência emocional e a questão da convivência numa maior harmonia dentro do ambiente organizacional. Nesse sentido, um outro programa, só para finalizar essa abordagem da gestão de pessoas, que também teve uma repercussão interessante, dada a proximidade das pessoas, de todos nós com esse tema, é a questão da inteligência emocional mesmo, né? De você se preparar para o convívio em situações de problema, em situações de alta pressão, e a necessidade de trabalhar em equipe, dando o seu melhor. Assim, resumidamente, em palavras-chave, o que chama a atenção para a gente deixar aqui como quase uma mensagem em relação à inteligência emocional? Ângela, eu acredito que a empatia, né? Eu acho que inteligência emocional tem muito a ver com a questão da empatia, se colocar no lugar do outro, né? Como isso que essa é mais pessoa, importante, né? Como que a outra pessoa está vendo essa situação? Isso é muito importante, buscar se colocar no lugar do outro. Motivação. O mundo tem problemas, todo mundo tem problema, independente de raça, cor, sexo, mas nós temos que nos motivar a cada dia, nós temos que querer ter sucesso, nós temos que ter esse brilho no olho. E a outra questão é buscar o autoconhecimento, verificar quais são os meus defeitos, como que eu posso melhorar. Então eu acho que esses 3 pontos, a empatia, se colocar no lugar do outro, o autoconhecimento e a motivação, são questões chaves para que nós possamos, no mundo do trabalho, ter mais sucesso e conviver de forma melhor. Uau, esse programa hoje vai tentar resumir tudo que nós falamos em 17 programas. É um desafio, mas nós estamos prontos. Agora, nós vamos falar sobre um tema também que rendeu bastante nesses 17 programas. A inovação junto com a criatividade, novas tecnologias, gerações trabalhando com ferramentas diferentes. E o Daniel vai poder colaborar muito com isso. Se eu perguntasse para você... o que eu posso resumir
de tudo que nós falamos em relação à inovação, criatividade, novas tecnologias, lembrando que a gente falou de Canvas, a gente falou de Design Thinking, a gente falou de gerações diferentes integradas, o que você ressaltaria aí para o nosso telespectador? Bem, Ângela, foram tantos assuntos, tantos temas que podem parecer, assim, no primeiro olhar, que eles não tinham alguma conexão. Mas se nós observarmos, tudo isso estava relacionado com a questão da inovação. Por exemplo, como preparar um ambiente criativo para poder gerar inovações no ambiente de trabalho? Não é? Ainda mais convivendo com gerações distintas, que foi uma abordagem específica do programa da geração X e geração Y, um programa com muita repercussão. Bem, a nossa dica para essa questão foi aproveitar o melhor das capacidades, das competências de ambas as gerações. Uma mais concentrada, mais focada, mais controladora, por assim dizer, e a outra mais voltada para a criatividade, para a inovação, para o desprendimento, né? E tentar fazer com que o gestor entenda que essas diferenças elas não são necessariamente prejudiciais, que elas podem se somar de uma forma, né, que a gente chama de sinergia, onde a soma das partes é maior do que o todo. Muito bem. Quando eu consigo combinar competências diferentes e consigo criar um ambiente onde a criatividade pode fluir, eu começo a preparar o terreno para a inovação. E a inovação pode acontecer de várias formas. Eu posso ter uma inovação de produto, uma inovação de processo, uma inovação organizacional, que pode ser radical, né, fazendo toda a diferença no mercado, no ambiente. Quase uma ruptura, né? Uma ruptura. Ou pode ser uma coisa incremental, uma coisa pequena, mas que gera um resultado muito positivo para a organização. E esses resultados muitas vezes não se restringem só à questão financeira. Não é? Uma inovação ela pode trazer um ambiente de maior satisfação no trabalho, pode trazer novos desafios, pode trazer novas visões para o gestor e para a sua equipe, para que eles possam traçar novos rumos naquela organização. Não é? Junto com essa questão da inovação, a gente não consegue desassociar o papel das novas tecnologias. Né? Tá sempre antenado no uso de novas tecnologias, de novas ferramentas de gestão. Do ponto de vista de tecnologias de gestão, o que nós destacamos aqui foram duas questões muito importantes. Uma, o uso do Canvas, que é uma abordagem nova para desenvolver modelos de negócio inovadores, né? Onde eu posso pensar em como me diferenciar do mercado a partir das minhas competências internas, do meu relacionamento com o cliente, das minhas parcerias estratégicas. Uma metodologia bastante rigorosa de diagnóstico, acima de tudo. Sim, né? E fazendo com que o gestor e sua equipe se desprendam daquelas convicções que têm a respeito da sua própria organização, da sua própria empresa, podendo assim inovar. Outra questão associada a isso, essa questão do desprendimento, essa questão do fazer a novidade acontecer, né, também foi discutida naquele programa sobre o Design Thinking, né, o pensamento baseado em design, em como você aplicar as técnicas do designer, né, do profissional de design, para a gestão do seu negócio. Então, se você combinar essa mentalidade do design com as ferramentas que nós colocamos aqui, a ideia é que você, a partir de uma visão crítica, de um desprendimento de tudo aquilo que você acredita que é verdadeiro na organização, você consegue desenvolver, trabalhar e, quem sabe, implementar com muito sucesso ferramentas e novas técnicas de gestão na sua organização. Você falou uma coisa agora que chama muito a atenção, a questão relacionada à competitividade, né? Todas essas ferramentas, esses modelos de intervenção, analisar as rupturas tecnológicas e especialmente analisar esse não despertar rápido para as mudanças. A gente está falando de um macroambiente marcado por um número muito maior de variáveis incontroláveis. Na verdade, é uma maneira da organização se preparar, né? Todos esses modelos que a gente falou aqui, eles buscam intervir na organização, nas suas condições de realização, nos seus modelos de gestão de pessoas, especialmente, para que as respostas sejam mais rápidas a essas mudanças que vêm a todo tempo. Por exemplo, a gente está vivendo um país
cuja necessidade de dar respostas imediatas é a cada minuto, né? Com variáveis políticas e com variáveis econômicas especialmente. Então, assim, em resumo, como eu gosto, como a gente teve um compromisso hoje de deixar guardado mensagens bem concretas para o nosso telespectador, assim, em resumo, quais são as suas palavras-chave em relação às questões de tecnologia, inovação e criatividade? Acho que a gente pode resumir em 3 palavras-chave. Ruptura, que é romper com tudo aquilo que você tem na mão e acredita que é absoluto. Criar um ambiente favorável à inovação, facilitando a liderança e o trabalho em equipe. E, por fim, acreditar que a inovação é a mola-chave para o empreendedorismo. Não é? Sem inovação, a gente não consegue empreender de forma satisfatória, de maneira bem-sucedida. Diferenciada, né? Eu juntaria uma que é assim, a coragem, né? A coragem de você mudar, de você desacomodar-se, que essa coisa de zona de conforto, eu costumo dizer que é lugar para preguiçoso, e a coragem de move on, né? De ir para frente e assumir os riscos calculadamente da inovação e do sucesso. É interessante você lembrar que aí no seu vídeo estão todos os nossos endereços, todas as redes sociais, que você pode continuar interagindo com a gente no site www.ablconsultoria.com, o nosso Instagram, enfim, os canais estão abertos especialmente para você que quer continuar conversando com a gente e perguntando e demandando temas e complementações de tudo que a gente falou nesses programas e nessa primeira temporada. Agora, a gente vai repercutir, eu estava com muita vontade de começar esse terceiro bloco, porque o tema empreendedorismo, eu acho que ele acabou perpassando, né? Ele costurou todos os nossos episódios, né? Assim, sempre a gente estava falando de uma maneira em que ou entusiasmasse, ou inspirasse, ou colaborasse, mesmo nas questões de gestão de pessoas. Eu lembro quando a gente falou de ecoturismo e a gente falou, e estava falando na perspectiva de empreender na Amazônia e no Amazonas, você falou um pouco da questão cultural. Então, assim, além das potencialidades e oportunidades, a gente falou um pouquinho de planejamento, a gente falou um pouquinho de gestão de pessoas, e aí eu vou deixar um pouco com vocês dois o que a gente soma, que partes a gente soma para a compreensão desse tema que é tão importante falar na Amazônia e no Amazonas. Empreender na Amazônia, olha que desafio. E a gente colaborou, eu tenho certeza, de alguma maneira para isso. E aí, Glória? Falar de empreendedorismo, além de falar um pouco da tua área, o que assim, te marcou nessa temporada? Esse tema ele é muito importante porque realmente o empreendedor ele precisa de várias características que ao longo desses 17 programas nós ressaltamos aqui. Todas essas características para o trabalho, para o empreendedor também são extremamente importantes. Agora, eu acho que nós contribuímos muito, foi quando nós destacamos algumas áreas que podemos empreender aqui na Amazônia. Uma foi a questão da economia do rio. Nós temos um rio maravilhoso, um rio com dimensões maravilhosas. Então, nós podemos usufruir mais, enquanto manauara, enquanto amazônida, nós podemos usufruir mais dessa economia do rio. Usufruir nós já temos restaurantes flutuantes, nós já temos hotéis flutuantes. Então, aproveitar mais o rio, aproveitar mais o peixe nesse processo de empreendedorismo, se apropriar dessa riqueza que é nossa e que tem que ficar conosco e podemos aí alavancar bastante empregos. Uma outra questão que eu acho importante, que nós também falamos de uma maneira ou de outra, é a questão da qualidade de vida e da estética. A classe média no Brasil cresceu 30%. E essa busca por uma melhor qualidade de vida, uma estética onde você se apresente melhor no ambiente de trabalho, onde você tenha, né, um desempenho melhor porque você está mais bem apresentado, também tem crescido muito. A estética tem crescido muito em todos os seus segmentos,
mais de 50% no Brasil. É uma das áreas que tem sido colocada como uma das áreas que não está a crise não está refletindo na parte da estética. E um outro ponto também que nós falamos em um dos programas é a questão do lazer e do turismo. Se apropriar dessa questão turística, que a Amazônia ela tem potencial, que a gente não tem nem como dimensionar o potencial do turismo na Amazônia. Então, também se apropriar, também buscar alternativas de hotéis, alternativas de passeios organizados, pontualidade nesses processos de turismo, a limpeza da cidade, o encantamento da cidade. Então, eu acredito que esses 3 pontos, né, a questão da economia do Rio, a questão da qualidade de vida, da estética, do lazer e do turismo, são pontos que devem ser ressaltados como perspectivas de desenvolvimento de uma região que tem muito a oferecer nesses segmentos. E nessa perspectiva, eu vou ser bem direta na pergunta para o Daniel, porque nós estivemos aqui num programa só sobre esse tema, que foi a questão da economia com base comunitária ou economia solidária, e eu queria que a gente abordasse de novo, dentro dessa perspectiva que a Glória fala de imenso potencial e pouco protagonismo, que infelizmente a realidade é essa, mas que a gente voltasse à questão, especialmente, Daniel, da economia solidária, né, que a gente trabalhou aqui o exemplo do Thiago Cavalli, e da economia criativa. Né? Esses 2 pontos eu acho que estão muito conectados à nossa realidade de empreender. Bem, eu acho que realmente esses temas são importantíssimos, eles se conectam. Ao longo desses 17 episódios nós sempre falamos dessa questão de ser protagonista no processo empreendedor na Amazônia. Lembro bem quando nós destacamos a importância do planejamento frente às crises que se apresentam na nossa região. E mais do que isso, aquela questão de ser empreendedor que não espera simplesmente uma resposta do governo para facilitar a nossa ação empreendedora na Amazônia. Isso foi uma das nossas primeiras conversas que você ressaltou isso, né? De ficar tão dependente de governo. Perfeito. Como que o empreendedor pode trilhar o seu próprio caminho? Não é? E dentro dessa questão de trilhar o próprio caminho, existem várias possibilidades que não são tão discutidas. E aí nós tentamos trazer essa alternativa da economia solidária ou economia de base comunitária como uma forma de você poder empreender também socialmente, né? Visando não só o resultado financeiro, o resultado econômico, mas provendo melhor qualidade de vida, melhor satisfação e maior conexão com sustentabilidade na Amazônia. E acho que a gente falou uma coisa aqui que tinha um caráter especial, era uma preocupação, acho que na verdade era a missão do programa na sua primeira temporada, que era inspirar e reconhecer a importância de protagonizar e de ensinar protagonismo, né, de alargar o protagonismo envolvendo as nossas comunidades, né, isso que a Glória falou, da economia do Rio, etc., e que foi um pouco da nossa missão. Esse programa, ele quando começou, ele tinha o objetivo de falar de gestão e inovação na Amazônia e no Amazonas. Porém, esse leque de assuntos e temas é imenso, porque a gente está falando de negócios, a gente está falando de pessoas, a gente está falando do desafio de criar novos negócios e a gente está falando especialmente de desenvolver a Amazônia. Nós esperamos que você tenha conseguido nos acompanhar, absorver um pouco da nossa experiência, que você continue interagindo com a gente nas nossas redes e especialmente deixar aqui uma mensagem. Eu acho que eu posso falar em nome de todo o grupo, que nós acreditamos muito na gestão e na inovação como ferramentas para desenvolvimento econômico, social e para que a gente crie para o nosso estado e para a nossa região produtos diferenciados e atratividade para o sucesso, mercadologicamente falando. Nós temos uma paisagem e uma marca que é cobiçada no mundo inteiro. Então, eu acho que, mas só que a gente só vai ver os resultados disso quando a gente empreender profissionalmente. E isso é gestão, e isso é inovação. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Queria agradecer a esses que foram
meus parceiros contínuos nessa jornada e que trouxeram, através da sua experiência, da sua competência e, acima de tudo, na sua crença no sucesso, no desafio de desenvolver a Amazônia. Muito obrigada, Glória, por tudo que você trouxe e agregou ao nosso programa. Daniel, muito obrigada. É um prazer. Com toda esse arcabouço de temas que são tão recentes, às vezes, eu acho que a gente trouxe tanta novidade, e o nosso desafio, o meu, da Glória, foi decodificar isso para um público que quer conhecer, que quer saber disso. Eu queria também agradecer ao Amazonsat, toda a equipe que esteve com a gente nesses 18 episódios, equipe super profissional, equipe que não mediu esforços para que a gente conseguisse chegar a esse dia muito, assim, acima de tudo, muito realizados. E tem novidades na próxima temporada. Aguarde!